Hebreus, capítulo 12, verso 14. Esse texto de Hebreus, um texto maravilhoso, que nos desperta a vivermos uma vida que agrada a Deus. E eu estava, na verdade, em oração e buscando de Deus direção, e o Senhor então me direcionou, porque às vezes recebemos a bênção do Pai, recebemos a bênção de Deus e perdemos as bênçãos. Percebeu quantas vezes você vem num culto maravilhoso de domingo e quando chega na terça-feira você já está vazio, está oco, né? Às vezes você participa de uma conferência maravilhosa, uma semana depois você já está vazio. E eu buscando de Senhor, Pai, como podemos então, Senhor, conservar as bênçãos recebidas? E mais do que isso, quais são as qualidades que eu preciso ter para fazer a diferença no mundo? Você precisa ter algumas qualidades. E esse texto, apesar de ser apenas um versículo, existem algumas qualidades que são fundamentais e indispensáveis para sermos um discípulo que contagia. O tema da mensagem é qualidades indispensáveis aos discípulos contagiantes. Nós vamos estar então, versículo de número 14 de Hebreus 12. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como eu disse, a gente lê um texto maravilhoso como esse e a gente se depara com algumas realidades para conservarmos aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, para não perdermos o que recebemos e mais, para nos tornarmos uma bênção, para as pessoas que estão ao nosso entorno. Discípulos que contagiam são discípulos que por onde vão, a palavra de Deus vão com eles. Por onde andam, a unção de Deus vão com eles. O que falam, as suas palavras são carregadas dessa unção. Eles não perdem o que receberam, pelo contrário, eles compartilham. Mas compartilham por quê? Porque eles conservam. A grande questão não é receber, a grande questão é receber e reter. Tem pessoas que são excelentes para receber e são péssimas para reter. Existem coisas que são fundamentais você reter. Agora existem outras que você precisa distribuir, você precisa dar. Mas como você vai dar se você não tem? E buscando de Deus direção, primeiro ponto que é fundamental, a primeira qualidade fundamental para um discípulo que contagia, ele precisa ser radicalmente comprometido com Deus. Há uma necessidade, como diz a primeira palavra desse texto, de esforço. Tem que haver um esforço pessoal. Não podemos ser apenas comprometidos, nós temos que ser radicalmente comprometidos. Não podemos ser 90% ou 70%, 50%. Você tem que ser comprometido com Deus 100%. Há um texto no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que quando Elias reúne o povo e ele chama a atenção do povo, e sabe o que ele disse para aquele povo? Até quando vocês vão oscilar ou titubear entre dois pensamentos? Uma pessoa que não está 100% comprometida, ela titubeia, ela oscila. Ela um dia está muito bem com Deus, no outro ela está péssima. No dia ela vive em santidade, no outro em pecado. Num dia ela negocia, para viver em paz com o Espírito Santo. Ele ora, ele se consagra, ele vive uma vida reta. No outro, irmãos, é pecaminoso, é pecador, é mergulhado no erro. Não há esforço, porque o pecado bate todo dia à nossa porta.
O que nos faz vencer é o esforço. Eu digo não. Eu me afasto do que me contamina. Lembra lá do capítulo 12, no versículo 1? Livramos-nos de todo embaraço, de tudo que nos atrapalha. Pois é, tem coisas que nos embaraçam, nos atrapalham. E para que eu possa me livrar disso, é necessário eu estar 100% comprometido com Deus. Eu ser radicalmente comprometido com Ele. Não há acordo para o pecado. Repita comigo: não há acordo para o pecado. Eu não posso fazer um acordo com Ele. Eu não posso aceitar que o diabo bata a minha porta e ao invés de, eu recusá-lo, eu abrir e convidá-lo para entrar. Então tem que haver esforço, dedicação, comprometimento com Ele. Essas são as qualidades de alguém que conserva o que recebeu, a ponto de ser contagiante lá fora. A segunda qualidade, ainda dentro do texto: que esforcem para viver em paz com todos. Em paz com todos. Segunda qualidade: um conciliador, um pregador da paz. Tem pessoas que têm uma alma inquieta, briguenta, gosta de gritar, de falar alto, de ter razão. Um semeador da paz, ele tem algumas qualidades que são maravilhosas. Ele busca sempre a harmonia. Ele tem um espírito pacífico. Ele deseja a comunhão e a união de todos. Essas pessoas são tão admiradas por Deus. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 9: que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser pacifistas, semeador da paz. Irmãos, é tão sério isso, que o sábio disse que há 6 coisas que o Senhor odeia, o Senhor abomina, e a 7ª Ele odeia. Ele causa náuseas. E sabe qual é a 7ª? É o que semeia a contenda entre os irmãos. São as pessoas que não conseguem, guardar a língua dentro da boca, e tem sempre algo a acrescentar, e sempre de negativo com relação ao outro. Essas pessoas Deus não tem prazer de ter comunhão com elas, a ponto de chamá-las de filho. Jesus disse que é bem-aventurados pacificadores. Um pacifista, um pacificador, ele coloca para conciliar, ele está ali para trazer harmonia no ambiente. É tão bom conviver com pessoas assim. Tem pessoas, irmãos, que qualquer coisa é rodar a baiana, é descer a lenha, é armar o barraco. Irmãos, já percebeu que é coisa de pobre esse negócio? Não é armar uma mansão, não é construir uma torre, não, é fazer, comigo é assim mesmo, eu rodo a baiana. Oh, meu Deus. Espírito brabo, pacificador, gosta de paz. Ele gosta de ambiente tranquilo. Ele quer viver em harmonia. Ele promove, muito mais do que viver, ele promove a paz. E por isso são chamados de filhos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: façam tudo o possível, todo esforço para viver em paz com todos, no que depender de vocês. No que depender da gente, irmãos, tem que haver paz. Nós temos que buscar isso, nos esforçar para isso. Mesmo que eles queiram guerra, nosso coração tem que estar em paz. Terceira qualidade de um discípulo contagiante, de alguém que conserva aquilo que recebeu. A primeira, ele tem que ser radicalmente comprometido com Deus. A segunda, ele tem que ser um pacificador. A terceira, ele vive em comunhão. Ele precisa gostar e amar a comunhão. É muito bom andar juntos, caminhar juntos. Existem aglomerações que são maravilhosas. Estamos numa época, de distanciamento social.
Mas a comunhão, ela é magnífica. Você tem que amar a comunhão, irmãos. Tem gente que gosta do isolamento. O isolamento é ruim, nunca foi bom. A igreja do Senhor, ela não foi chamada, os crentes não foram chamados a viverem isolados. Eles foram chamados a estarem aglomerados. E falar em aglomeração nessa época de pandemia é complicado. Falar de estar junto nesse momento onde se pregam o distanciamento é complicado. Mas você, apesar de estar distanciado, você não pode amar isso. Porque o grande problema é que as pessoas estão amando estar isolada. Deus não nos chamou para isso, irmãos. É por um tempo, é necessário agora. Mas viver dessa maneira, isso não é cristianismo. O cristianismo tem que estar junto, tem que gostar das pessoas, porque é assim que Jesus fazia. E nós somos seguidores dele. Já percebeu que onde Jesus estava, ele estava cercado e rodeado por pessoas. Onde os discípulos estavam, eles estavam cercados e rodeados por pessoas. A igreja, ela foi feita para que as pessoas pudessem fazer parte dela. São as pessoas que fazem a igreja. São as pessoas juntas, reunidas em comunhão. E eu preciso amar a comunhão. A ética cristã, ela é baseada no amor. E o amor implica relacionamento. Eu preciso me relacionar com o outro. Na comunhão que eu pratico uns aos outros, liberando perdão e sendo perdoado, ajudando e sendo ajudado. Porque esse é o amor bíblico. Eu sei, é complicado. É complicado você amar uma pessoa que é muito diferente de você. Mas é dessa maneira que o Senhor nos ensinou. E é assim que devemos viver. Ou seja, não importa o quão diferente nós somos. Se somos ricos ou pobres, negros ou brancos, altos ou baixos, gordo ou magro, irmãos, todos são importantes para Deus. E eu preciso amar, fazer parte dessa comunhão. Porque é a união dos santos que formam o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é feito de um único membro, é feito de vários membros. São todos interligados, conectados juntos. Esse é o corpo de Cristo. E eu preciso amar a comunhão, amar a minha igreja, amar os meus irmãos. Eu estive doente, irmãos, fui obrigado a estar distanciado da comunhão dos irmãos. Eu tive que me afastar. Irmãos, eu sentia saudade de estar com vocês. Eu não via a hora de começar a live. Eu não perdia um vídeo. Porque, irmãos, eu amo a comunhão. E é exatamente esse sentimento que nós temos que ter. Temos que amar a comunhão. Me admira pessoas que gostam de ficar sozinho, isolado, desconectado. A ceia do Senhor, o que vamos participar hoje, fala de comunhão, de koinonia. É a celebração da comunhão. Estamos aqui trazendo à memória o sacrifício de Cristo. E em comunhão. Na igreja do Corinto, eles praticavam esse momento de ceia numa festa chamada Ágape, a festa do amor, a festa da comunhão. Eu sei que na igreja de Corinto havia muita divisão. Tinha pessoas, havia muitos partidos ali dentro. Havia uma galera que era de Pedro, uma de Apolo, outra de Cristo, uma de Paulo. Então havia divisão entre eles. Os ricos não se relacionavam com o pobre, mas aquele não era o aspecto real da igreja. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aquela igreja, ele fala assim: olha, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, que haja comunhão verdadeira entre vocês. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha só, o corpo não inclui somente os nossos amigos. O corpo de Cristo é mais do que apenas nossos amigos. Ele tem que ser formado por nós, claro, com certeza, por nossos irmãos que fazem parte de outro arraial, mas mais do que isso, por aqueles que ainda não fazem parte desse arraial também. Eu tenho que desejar que eles façam parte, que eles venham, que eles participem, que eles festejem, que eles se alegrem conosco. Um discípulo contagiante, um discípulo que conserva o que recebeu de Deus, ele é radicalmente comprometido com Deus. Ele ama a paz. Ele é um pacificador, E terceiro, ele busca viver em comunhão. E qual é a quarta? A quarta talvez seja uma das mais excepcionais e mais importantes.
que viva em santidade. Irmãos, é muito sério isso. O texto vai dizer, texto de Hebreus capítulo 12, 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. A santidade, ela é fundamental. A santidade é a separação do mundo, do pecado e das coisas mundanas, para servir, para adorar e para prestar culto somente a Deus. A santidade, ela é processual, a ponto de nos modelar a imagem de Cristo. Enquanto nós nos santificamos, nós vamos nos remodelando ou nos modelando a essência da imagem de Deus. A imagem de Deus vai sendo construída em nós. A santidade, ela é fundamental para que a comunhão entre o homem e Deus seja estabelecida. E quando o pecado vem, ele quebra, ele desonra essa comunhão. É como se a imagem fosse desconstruída. É como um pintor que, desenhando a figura de uma pessoa, e à beira da perfeição. E o que é pecado? É quando uma tinta diferente, um pincel diferente, de repente passa no meio, ele desconstrói. E a santidade, ela nos modela a imagem de Jesus. Só a santificação corrige as imperfeições geradas pelo pecado. O pecado nos deforma, o pecado nos desconstrói. E a santificação, ela nos modela, nos torna parecidos ou a semelhança de Jesus. O homem, ele passa a participar, das bênçãos, das benesses de Jesus. O padrão de Deus, conforme Mateus capítulo 5, olha que interessante, Mateus 5, 48, olha o que vai dizer Mateus 5, 48: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em versões antigas diz: sejam santos, como é santo o Pai de vocês. Santidade tem a ver com perfeição. Não é que Deus vai descer o padrão dele para nos adequar. Não, é nós que temos que nos elevar ao padrão. O padrão de Deus é perfeição. E o que a santidade é? Quando eu me separo do mundo e do pecado e me aproximo de Deus, eu vou chegando a essa imagem de perfeição. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios acerca dos dons, aos Efésios, acerca dos dons ministeriais, e ele vai falar que Deus estabeleceu na igreja uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, mestres. Ele vai fazer para que haja unidade no corpo de Cristo, até que todos sejam perfeitos. Tem que haver perfeição em nós. Deus não quer que você venha imperfeito e permaneça. É desejo dele que você venha imperfeito, mas que você permita que o Espírito Santo te modele. Eu posso ouvir um glória a Deus. Cristo estabeleceu um padrão muito elevado, e embora difícil de ser atingido, Deus jamais poderia diminuir o padrão sem comprometer a sua própria perfeição. É por isso que é fundamental e imprescindível que sejamos santos. Toda vez que você peca, você quebra essa perfeição. Você não pode gostar de pecado, amar o erro. Não, o pecado é acidente. Então alguém que conserva e contagia o outro, ele é radicalmente comprometido. Ele é um semeador da paz, ele ama a comunhão e ele vive em santificação. Uma vida santificada, ela apresenta resultados concretos. Quando Jesus, ele vai nos ensinar em João capítulo 15, ele vai falar que o Senhor tira da árvore ramos infrutíferos, ramos que ocupam espaço à toa. Ele corta isso que atrapalha. E o outro ramo, ele poda. Sabe para que ele poda? Para que produzam frutos.
O desejo de Deus é que frutifiquemos. E a santificação, ela nos possibilita a frutificarmos. Ela nos permite produzirmos frutos. Aleluia. Uma pessoa limpa, uma pessoa santificada, a vida dela, ela é reproduzida em resultados práticos. E eu quero falar acerca de alguns deles. Primeiro resultado prático de uma vida santificada: ela pratica boas obras. Uma vida santa nos leva a produzir boas obras. Boas obras como consequência de uma vida de santificação. Porque a santificação, ela se evidencia em algo prático. A santificação não é teoria, não é pensamento. Ela é prático, é praticidade. Ela é real. Então, se eu vivo a vida santa, eu preciso demonstrar isso na minha vida prática. Segundo, outro resultado, uma vida de comunhão com Deus. Falamos a princípio da comunhão com os irmãos, agora é da comunhão com Deus. Uma vida santa nos aproxima de Deus. Uma vida santa me leva a experimentar e a evidenciar o caráter de Deus. Uma vida santa me faz ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se aproxima de mim a ponto de fazer parte da minha vida, a minha vida passa a produzir frutos, ou o fruto do Espírito. O Espírito Santo me ajuda a desenvolver o seu próprio fruto. Eu passo a amar, a ter paz, ser longânimo, a ser benigno, ser compassivo. Você está entendendo? A ser fiel. É o Espírito Santo que vai produzindo. Ah, pastor, eu não tenho muita paciência. Não, se aproxima do Espírito Santo e você vai perceber que você vai rodar menos a baiana. Pastor, olha, comigo é no braço. Se aproxima do Espírito Santo. Se aproximar dele, ele vai gerar em você a longanimidade. E você vai permitir o pintinho morrer na casca, sem pressa, sabe? Sem angústia, sem se quebrar todo. Não. Tu vai perceber, caramba, como é que pode? Passou isso, eu nem percebi. Ele falou desse jeito comigo, cara. Em outro tempo eu tinha partido para cima. O Espírito Santo produz em nós, irmãos, sabe, esse espírito de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, domínio próprio, domínio do seu próprio eu. Você está entendendo como a santidade, ela nos aproxima do Espírito, e o Espírito gera em nós, sabe, vida de boas obras, vida de comunhão com Deus, e uma vida de frutificação. E quarto, uma esperança de glorificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente vê esse versículo, a gente pensa logo, ninguém verá o Senhor na eternidade, não é verdade? Quantas vezes a gente já chega até a ponto de pregar sobre isso, a gente pensa logo na glória vindoura, quando nós vamos estar com Cristo no céu, quando nós vamos experimentar, sabe, da intimidade plena com Ele. Só que o que o texto de fato quer nos dizer é que ninguém verá o Senhor aqui e agora. Sério, pastor, sério? Lembra da passagem de Jacó? Quando Jacó luta com Deus, lá em Peniel, Gênesis 32:10, Jacó guerreia, ele combate com o anjo. Olha o que vai dizer o texto, Gênesis capítulo 32, versículo 10: eu vi Deus face a face, e ainda estou vivo, por isso pôs ele o nome daquele lugar de Peniel. Irmãos, uma vida de santidade nos leva a ver Deus face a face. O apóstolo Paulo, ele diz que uma das suas cartas: eu vi os céus. Se foi em sonho ou fora do sonho, não sei, mas eu vi coisas magníficas, inefáveis, do qual o homem não é lícito saber. Lembra de João, na ilha de Pátimos? Pois é, João, ele viu, ele contemplou a formosura,
Ele contemplou o Senhor, Apocalipse capítulo 1, e diz a Bíblia que ele se colocou como morto no chão, e aquele Senhor se aproximou e disse: levanta, João, porque sou eu. Mas como João ia permanecer de pé diante de um ser cujos olhos eram como chamas de fogo, cuja língua como uma espada afiada, cujos pés como de um latão reluzente, no seu corpo um cinturão de ouro? Como ele permaneceria de pé diante daquele Senhor? Isaías teve a mesma visão. Irmão, nós precisamos, irmãos, viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu sei, para muitos de nós é só na glória, mas quem vive em santidade tem o prazer e o privilégio de vê-lo aqui e agora. Aleluia. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmãos, é possível ver Deus em vida, é possível ver o Senhor em vida. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, é possível vermos o Senhor em vida. É possível, irmãos. É só nos aproximarmos dele em santidade. Então a vida de santidade, ela é prática. Ela é prática porque nos leva a ter uma vida de boas obras. Ela é prática porque nos leva a ter uma vida de comunhão com Deus. Ela é prática porque nos leva a uma vida de frutificação. E ela é prática porque nos leva a uma vida de glorificação. Ser glorificado mesmo estando vivo. Não tem como você ver o Senhor e permanecer o mesmo. Não tem como você ter uma experiência. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que foi batizado no Espírito Santo e se desviou. Ele nunca viu o Senhor. Ele passou por um momento de emoção. A emoção dele foi muito forte, mas não passou de apenas emoção. Porque é impossível, diz o escritor aos Hebreus, que aqueles que viram o Senhor, contemplaram a sua formosura, experimentaram os poderes do mundo vindouro, e volte ao pecado, volte à prática do erro. É impossível, diz o texto. Você precisa ver o Senhor. Oh, aleluia, você precisa ver o Senhor. Você precisa ter essa experiência de ver o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor aqui. Mas se você não viver uma vida de santificação, você não vê Ele aqui, e nem na eternidade, e nem na glória. O Senhor quer que nos aproximemos dEle. O escritor aos Hebreus, essa carta é rica demais, porque o que Ele quer que a gente viva é uma experiência sobrenatural. É por isso que o texto nos sugere a sermos radicalmente comprometidos com Ele, a vivermos em paz com todos, a termos comunhão com todos e a vivermos uma vida de santificação. O que tem levado você ao erro? O que tem te induzido ao pecado? O que tem atrapalhado você de viver uma vida santa, de viver uma vida de intimidade perfeita com Deus? O que tem atrapalhado você? Deus quer nesta manhã trazer mudanças radicais e profundas em nós. Deus quer nesta manhã fazer-nos experimentar a sua glória aqui e agora. Ele quer dar a você essa oportunidade e esse privilégio de experimentar a sua presença. Está na hora de sairmos de dentro da nossa vida vazia e passarmos a entrar na vida de Deus, que é cheia de alegria, que é cheia de vida. Oh, aleluia. Eu quero orar com você. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo, viver em santidade não é para qualquer um. Viver uma vida de retidão não é fácil. Somos induzidos, ó Pai querido, pela própria vida a errarmos, a tropeçarmos, a cairmos no erro e a deitarmos nele e ficarmos nele. Mas o Senhor hoje nos convida a sermos os discípulos que contagiam, discípulos que recebem a bênção e que conservam o que receberam, discípulos que mantêm,
que retém a unção recebida. Pai querido, e para que sejamos contagiantes, nós precisamos aprender a conservar. Senhor, nos faz ter essas qualidades. Eu sei, é difícil no olhar humano, mas Senhor, para Ti não há impossibilidade, Senhor, e eu sei que Tu pode nos transformar, ó Pai, e o que eu Te peço em nome de Jesus, é que o Senhor nos enche para o louvor da Tua glória, que sejamos, Senhor, mais do que apenas espectadores ou ouvintes, Senhor, da Tua palavra, mas que possamos viver, ó Pai, a Tua palavra, que possamos experimentar ela e o poder que ela produz em nós, de maneira que o Teu nome seja glorificado todos os dias. Abençoa Teu povo, ó Pai, e nos abençoe para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus.